E a pandemia, a gente sabe, né, tem afetado diretamente a economia mundial. Acompanhe agora na reportagem de Eduardo Ericeira os efeitos no Brasil e em especial aqui no estado do Maranhão. A pandemia provocada pelo novo coronavírus afeta duramente a economia do mundo. Muitos países já enfrentam a recessão e milhares de pessoas perderam o emprego. Mesmo com alguns esforços realizados pelo governo federal, postos de trabalho foram perdidos. No Brasil, houve perda acima de 763 mil empregos formais nos primeiros 4 meses do ano, de acordo com o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. No Nordeste, a queda superou os 190 mil postos de trabalho, com carteira. No Maranhão, o acúmulo de desemprego chegou a quase 4 mil no primeiro quadrimestre. O Maranhão foi o estado da região Nordeste que menos perdeu vagas de emprego com carteira assinada entre janeiro e abril deste ano, quando a economia do país foi duramente afetada pela pandemia do novo coronavírus. Ou seja, o Maranhão ficou com uma taxa de apenas 0,5% do corte de vagas no Brasil. A cada 200 empregos perdidos no país, apenas um foi no Maranhão. A menor variação negativa no Nordeste e sétima menos favorável entre os 27 estados brasileiros. No Maranhão, houve uma adesão maciça ao programa emergencial de emprego e renda, porque se trata de uma economia fundamentada basicamente na microempresa, onde as empresas desse porte, elas tiveram um benefício razoável decorrente do programa de manutenção de emprego e renda. Para combater os efeitos negativos da pandemia na economia, o governo do estado lançou uma série de medidas no mercado formal e informal. Entre elas, a contratação de mais de 1.000 profissionais da saúde por seletivo, contratação de artistas locais para shows online, compras antecipadas diárias de hotéis e pousadas, contratação de guias pela internet e compra de peças de artesanato. A economia foi movimentada pela compra de 440 mil máscaras feitas por costureiros, voucher para profissionais de beleza e compra de itens da agricultura familiar. A construção de leitos e a construção civil também contribuíram para a manutenção de empregos. Para o presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Maranhão, governos e setores empresariais, dos menores aos maiores, terão papel fundamental na retomada da economia no país, debatendo ideias, por exemplo, para a manutenção e criação de postos de trabalho no Brasil. Micro e pequenas empresas, elas têm um caixa muito, mas muito baixo. Eles não têm como chegar e desenvolver programas para treinamento, para requalificação de mão de obra e tudo mais. Essas medidas são medidas que cabem ao poder público no sentido de incentivar ao empregado, porque, inevitavelmente, novos postos de trabalho vão surgir, que são novos postos mais qualificados, cada vez mais qualificados. E a pandemia, a gente sabe, né, tem afetado diretamente a economia mundial. Acompanhe agora na reportagem de Eduardo Ericeira os efeitos no Brasil e em especial aqui no estado do Maranhão. A pandemia provocada pelo novo coronavírus afeta duramente a economia do mundo. Muitos países já enfrentam a recessão e milhares de pessoas perderam o emprego. Mesmo com alguns esforços realizados pelo governo federal, postos de trabalho foram perdidos. No Brasil, houve perda acima de 763 mil empregos formais nos primeiros 4 meses do ano, de acordo com o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. No Nordeste, a queda superou os 190 mil postos de trabalho, com carteira. No Maranhão, o acúmulo de desemprego chegou a quase 4 mil no primeiro quadrimestre. O Maranhão foi o estado da região Nordeste que menos perdeu vagas de emprego com carteira assinada entre janeiro e abril deste ano, quando a economia do país foi duramente afetada pela pandemia do novo coronavírus. Ou seja, o Maranhão ficou com uma taxa de apenas 0,5% do corte de vagas no Brasil. A cada 200 empregos perdidos no país, apenas um foi no Maranhão. A menor variação negativa no Nordeste e sétima menos favorável entre os 27 estados brasileiros. No Maranhão, houve uma adesão maciça ao programa emergencial de emprego e renda,
porque se trata de uma economia fundamentada basicamente na microempresa, onde as empresas desse porte, elas tiveram um benefício razoável decorrente do Programa de Manutenção de Emprego e Renda. Para combater os efeitos negativos da pandemia na economia, o governo do estado lançou uma série de medidas no mercado formal e informal. Entre elas, a contratação de mais de 1.000 profissionais da saúde por seletivo, contratação de artistas locais para shows online, compras antecipadas diárias de hotéis e pousadas, contratação de guias pela internet e compra de peças de artesanato. A economia foi movimentada pela compra de 440 mil máscaras feitas por costureiros, voucher para profissionais de beleza e compra de itens da agricultura familiar. A construção de leitos e a construção civil também contribuíram para a manutenção de empregos. Para o presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Maranhão, governos e setores empresariais, dos menores aos maiores, terão papel fundamental na retomada da economia no país, debatendo ideias, por exemplo, para a manutenção e criação de postos de trabalho no Brasil. Micro e pequenas empresas, elas têm um caixa muito, mas muito baixo. Eles não têm como chegar e desenvolver programas para treinamento, para requalificação de mão de obra e tudo mais. Essas medidas são medidas que cabem ao poder público no sentido de incentivar ao empregado, porque, inevitavelmente, novos postos de trabalho vão surgir, que são novos postos mais qualificados, cada vez mais qualificados.